Olá, boa noite. Começa agora aqui pela Rede ITA, mais um programa Ideia Livre. Hoje, no centro do debate, estamos recebendo a psicóloga Josiplesse Marques. De imediato, como sempre acontece, vamos a um breve perfil da nossa convidada. Josiplesse Marques é psicóloga clínica e organizacional. Tem mestrado em Organizações e Recursos Humanos. É especialista em neuropsicologia, também em dinâmica de grupos. Possui formação em terapia comportamental cognitiva em saúde mental e é palestrante nas áreas comportamentais e gestão de pessoas. Dividem comigo a bancada de entrevistadores nesta edição, a jornalista Angélica Kelly, da Rádio Caturité FM, o psicólogo e professor Luciano Edgley e também o psicólogo Enio Brito. Boa noite, Josiplesse. Prazer tê-la conosco aqui na Rede ITA. Boa noite, Ari. Mais uma vez, obrigada. Obrigada aos colegas, por dividir comigo essa banca, Angélica aqui. Então, é um prazer a gente falar de um tema tão urgente, tão importante, por mais que a gente recorra a ele. Pois é, a ideia central nossa é conversar um pouco sobre as multitelas, sobre a presença das redes sociais no nosso cotidiano, mas eu queria começar com uma questão, uma premissa. Por que é que as telas encantam tanto? Tá. Então, os dispositivos eletrônicos, de um modo geral, eles trazem uma compensação, uma resposta imediata. E o nosso cérebro, ele vamos dizer assim, ele é um caçador de dopamina. Então, as telas, elas dão exatamente isso: estímulos, respostas imediatas, satisfação, em vários aspectos que a gente poderia pensar, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo de um livro, inclusive muito recomendado, e eu recomendo hoje, que é o livro da psiquiatra Annie Lembeck, que ela fala sobre nação dopamina. Respondendo a essa pergunta, o nosso cérebro, quando recebe compensações, ele recebe como se fosse uma grande dose de dopamina, que é o hormônio do prazer. E aí, daqui a pouco, esse prazer, ele vai ter uma queda, e aí ela chama isso de uma gangorra. Nós vamos buscar mais prazer. E os dispositivos eletrônicos, de um modo geral, eles trazem muito isso e de uma forma estimulante, de uma forma imediata. Então, você vê que hoje, especialistas do comportamento, psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, nós da neuropsicologia, nós pensamos hoje esse excesso de telas sob o risco de um vício. É um vício de dopamina, vício de prazer. Então, você pode encontrar no dispositivo eletrônico o estímulo dos jogos, pode encontrar, se você quer uma comida imediata, você quer sexo imediato, você tem no dispositivo eletrônico. Se você quer se comunicar por redes sociais, você faz isso através de um dispositivo eletrônico, de várias mídias que a gente tem disponíveis. Então, seria mais ou menos isso que se entende hoje. O cérebro está buscando dopamina o tempo todo. E hoje as tecnologias estão oferecendo de uma forma prática, rápida e bastante, vamos dizer, estimulantes, né? Do ponto de vista de que hoje você não espera mais. Hoje é tudo que você deseja, sentir prazer, você pode ter ali de uma forma muito, muito rápida, como nunca tivemos em outras épocas. Professor Luciano, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite aos colegas de bancada, Angélica, Enio, Josiplesse. É sempre muito bom encontrar você para falar sobre esses assuntos. Também. Porque a gente sabe da quantidade de coisas que vão sair daqui que são úteis para as pessoas e a grande maioria delas já de imediato, né? Os pais estão aí com os filhos voltando para a escola, entrando na escola. E a gente até comentava um pouco antes sobre isso, sobre essa questão de como está sendo difícil para as escolas administrarem esse aluno que já chega lá com o celular na mão, né? E como esse celular, às vezes, a escola não consegue tirar da mão dele porque não tem nenhuma legislação de fato e nem regras, às vezes, que ficam muito claras, né? E aí, na sua fala inicial, que foi muito bem colocado, quando você fala sobre a questão da dopamina, acaba que o aluno está indo para a escola, para um ambiente onde essa dopamina ela demora a acontecer. Porque as aulas nem sempre são atrativas, pelo contexto delas, de fato, né? Adquirir conhecimento, muitas vezes, é difícil para esse aluno.
E aí, eu queria escutar a sua opinião sobre como esses pais podem tentar regulamentar ou regular melhor essa levada de celular dos filhos para a escola. Como é que eles podem conversar, dialogar? Qual seria, mais ou menos, o... Sim, eu acho que a premissa básica é qual a necessidade, né, desse dispositivo, desse equipamento na escola. A escola pode deliberar regras? Pode. Ela pode, porque, do ponto de vista hoje, muitas escolas, inclusive, fazem isso. Tem que deixar o celular para assistir a aula. Por quê? Porque, assim como muitos pais, é como se algumas escolas estavam meio que perdendo o controle, perdendo de mão esse controle aí, e muitas vezes estava sendo usado para colar em provas. Você sabe muito bem disso, né? Então, hoje, assim como os concursos fazem isso, as escolas também, elas podem usar suas próprias regras internas. É fácil? Não, porque eles burlam as regras dos próprios pais. Não é verdade? Isso. Então, a questão é o quanto essa geração está dependente. E aí, assim, eu responderia rapidamente para você. Acho que as escolas precisam ter as próprias regras, os pais precisam questionar. Precisa mesmo, esse meu filho precisa desse equipamento. Uma questão que nós já podemos levantar, que é muito trazida ao consultório. Josi, com que idade eu devo dar um celular para uma criança? A questão que eu sempre levanto é qual a necessidade do celular para esta criança? Porque se ela vai, por exemplo, à escola de manhã, à tarde tem adulto em casa e à noite, ela precisa se comunicar com quem? Né? E se a escola é em tempo real, não é mais uma escola, não é mais aula virtual, qual a necessidade? Então, primeiro tem que se observar isso, a maturidade de quem usa e até que ponto vai influenciar no rendimento escolar. Então, é a escola, junto com a família, dialogando a necessidade, as regras. Agora, ainda aí nas regras dos pais. Como é que os pais colocam regras se eles mesmos, muitas vezes, não são congruentes, coerentes? Eles dizem que mostram um programa como a gente está debatendo, mostra para o filho que telas em excesso prejudicam em vários aspectos que a gente pode discutir hoje, mas aí a pouco os próprios pais não são referência, não são exemplos. Eles também vivem, como qualquer um de nós hoje, inseridos nessa virtualidade e dependentes dela. Perfeito. Angélica, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Josiplestes, aos boa colegas noite. de bancada. Falando sobre o uso de telas, há alguns benefícios ou apenas malefícios? Você levantou um aspecto aí muito importante. Há benefícios? Sim. Há jogos educativos que são estimulantes para raciocínio lógico. Há várias áreas das funções cognitivas que, usando dentro de um limite que a sociedade brasileira, aliás, americana e a Sociedade Brasileira de Pediatria, chegou a um consenso que existe um limite regulador, né, que deva ser respeitado. Então, dependendo da faixa etária da criança ou do adolescente, pode ser usado como recurso didático para estímulos desde a criança. É muito útil como ferramenta para nós adultos, né? Encurtou distâncias. A questão, como tudo, são os excessos. Tá? Então, eu te responderia dessa forma. Todo excesso vai trazer para nós uma conta no final. Então, o uso da tecnologia é que nós não estamos usando, nós estamos sendo usados por ela. Olá, professor Enio. Boa noite, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Ari. É um prazer estar aqui com o Luciano, com a Angélica, com o Josi. E eu tenho um questionamento que eu acho que é bem provocativo nesse sentido, porque não sei até que ponto colocar 0 telas é viável na sociedade que nós temos hoje, né? Sim. E nós vemos que algumas crianças, eu percebo essa realidade tanto na escola quanto na clínica, desenvolvem até alguns sintomas muito similares aos sintomas de abstinência de algumas substâncias quando elas têm as suas telas tiradas, né? Como é que os pais podem identificar, não só em relação ao tempo, né, mas em relação a determinados comportamentos que os filhos estão usando excessivamente as telas?
Enio, você levantou um tema que está sendo, inclusive, Ari, bem falado hoje por especialistas, que se trata do termo de intoxicação. Né? A intoxicação virtual, intoxicação do excesso de telas, que nós temos como termo hoje nomofobia, que é exatamente o que se entende hoje como um distúrbio de comportamento. E como todo distúrbio, tem sintomas e sinais. E aí a tua pergunta é: que sinais? Então, vários especialistas, quando eu falo vários, é do ponto de vista fisiológico, comportamental e psiquiátrico também, nós chegamos a alguns sinais. Distúrbio do sono, distúrbio do apetite, do humor, dificuldade de concentração, de executar funções cognitivas, queda no rendimento escolar ou funcional, profissional, no caso do adulto. Quando é retirado, a pessoa, vamos dizer assim, ela entra nesse quadro de abstinência por algum motivo, ela vai apresentar irritabilidade intensa, raiva, agressividade, desregulação emocional, além, muitas vezes, de insônia. E aí a gente observa, né, que esses sinais, eles são observados gradativamente. Você observa, como a gente falava aqui com a Angélica, a Sociedade Americana e Brasileira preconiza que de 0 a 2 anos tem que ser 0 exposição a telas. De 2 anos em diante, aí vai gradativamente, até chegar adolescente, vai de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Com monitoração dos pais, do que estão utilizando por conta do risco dos conteúdos que a gente sabe hoje que eles estão expostos, né? E o que a gente observa é que hoje esses dispositivos são usados como as babás eletrônicas, né? Então, toma aqui para o bebê, ele fica lá. O que acontece? Do ponto de vista de vício, você está expondo desde muito cedo a algo que a gente já falou aqui, que vai ser estimulante, assim como é estimulante uma cocaína ou uma droga lícita como o álcool ou como o tabagismo. Então, você está expondo desde cedo. Aquele ser humano, que na verdade a criança é um ser em desenvolvimento, ela está experimentando. E quem ofereceu? A própria família. Né? Então, daí a pouco, ela vai querer aquilo como se fosse uma necessidade básica. Não é mais uma chupeta. E quando você tira uma chupeta de uma criança, ela tem reação. É o que acontece hoje, e nós vimos aqui em Patos, bem perto de nós, né? Um caso trágico, que a gente não vai ter que se remontar, mas o quanto a abstinência é comparada à abstinência do usuário de droga. Então, é isso que eu te digo. Os sinais são gradativos e eles vão afetando do comportamento ao cognitivo, ao fisiológico. Um detalhe aí, para a gente não esquecer e alertar os pais. Os oftalmologistas observam um número altíssimo de crianças com miopia, de alguns anos para cá, correlacionando ao advento do uso dos dispositivos eletrônicos. Tá? Por quê? A criança fica presa por muito tempo naquela tela. O campo de visão é como se, ao invés de ela estar olhando para o horizonte, ela está só horas e horas, tá? Focada naquele campo de visão. E existe como se fosse ali uma atrofia. Do mesmo modo, os médicos que trabalham hoje na ortopedia percebem, nunca se viu tanto crianças e adolescentes com inícios de distúrbio na coluna. Não existia, porque criança brincava, criança corria, ela desenvolvia as funções que eram importantes do ponto de vista comportamentais e fisiológicos. Elas hoje estão mais obesas, né? Então, várias áreas a gente pode ver comprometidas e que levam à retirada, à abstinência. Então, assim, essa tua pergunta ela é tão boa que não dá para a gente pensar somente do ponto de vista psíquico. A gente tem que olhar do ponto de vista o quanto isso mexe no comportamento, mas até no fisiológico. E a retirada, o quanto traz danos e prejuízos até na relação de pais com filhos. Né? O quanto hoje os avós vão brincar com uma criança, eles não interagem mais
Eles até se chateiam porque o avô está tirando da brincadeira. E os pais dizem, é porque ele está no joguinho, está ali no quarto. E muitas crianças e adolescentes, de fato, eles estão alheios até o que acontece ao seu redor. Você mencionou há pouco que um dos encantamentos das telas é a busca do prazer imediato. Mas, José, que tipo de fatura nos espera, não no curto prazo, em função desse excesso de telas? Você já debulhou algumas aí, mas, só do ponto de vista psicológico, o que é que nós estamos gestando em termos de fatura a ser paga, em muitos casos, de forma dolorida, né? Sim. Olha, vamos pensar de uma forma macro. A formação do ser humano, como a gente falava, é um ser em desenvolvimento. Então, o córtex pré-frontal é onde estão nossas decisões, nossas capacidades de reflexão, como a gente está fazendo aqui, a nossa capacidade de tomada de decisões, de nos colocar ou não em riscos. Só está devidamente formado a partir dos 25 anos. Tá? Então, vamos imaginar uma criança que, com menos de 2 anos, ela já está dependente dessas tecnologias, seja das telas de TVs, do seu smartphone ou do videogame, seja qualquer dispositivo. Você imagina que essa criança ela vai ter uma atrofia, de certa forma, nas suas habilidades socioemocionais e cognitivas ao longo de todo esse desenvolvimento, onde ele estaria mais bem formado. O que a gente vai observar já está sendo visto, inclusive tem um documentário interessante, que é me ajudem aqui, ele se encontra na Netflix, você vai encontrar, que é O Perigo das Redes, né? O Dilema das Redes. Obrigada, Enio. O Dilema das Redes já traz alguns dados. Alguns cientistas falam, inclusive, que esta geração, por incrível que pareça, nunca houve uma geração em que os filhos fossem menos inteligentes e criativos do que os pais. Mas já foi identificado que esta geração, sim, é como se ela estivesse com menos habilidades do que os pais. Não acontecia. Por quê? Porque tudo está pronto nas telas. Ela só responde a um estímulo que está lá. Ela só vai lá e as criancinhas até, já foram vistos até vídeos que circularam na internet, crianças com distúrbio de sono, com sono totalmente alterado, porque elas estão sonhando e até o corpo já, num filminho já mostra isso, elas dormindo um sono inquieto e como se fosse o dedinho mexendo nos dispositivos. O que a gente vai observar a médio e longo prazo é uma geração menos criativa. Inclusive, vou dar uma dica aqui, você que é jornalista. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram hoje essa matéria para quem tiver interesse ver. A revista Forbes mostrou lá que a geração Z, que é a geração de 95 até recente, que nasce em 95 até 2018, elas estão sendo menos escolhidas pelos recursos humanos das empresas. Por quê? Elas são imediatistas, é uma geração que solicita salários altos sem ainda dar bom rendimento, é muito difícil de seguir regras. Então, nós já estamos com esta conta sendo paga. As empresas estão, entre 10, 3 empresas estão contratando a geração Z. É uma geração assim que se acha muito para aqueles cargos. Vamos colocar nesse sentido, entende? Por quê? Porque é uma geração que ela já nasceu imergida dentro da tecnologia do tudo imediato. É como o Luciano falou aqui, por que as aulas não são tão atrativas? Porque os pais que estão nos ouvindo aqui, você sabe, né, que você, para botar uma criança para estudar 30 minutos em casa, é um dilema. Não é o dilema das redes, é o dilema das tarefas. 30 minutos. Mas ele passa, em média, foi feito um estudo nos Estados Unidos, que, em média, o jovem usa 7 horas de redes sociais por dia.
Eles estão conectados. Ou seja, para fazer uma tarefa 30 minutos é enfadonho. Para assistir uma aula de 50 minutos é enfadonho. Por quê? Porque hoje nós fazemos o quê? Vamos receber um áudio que a gente coloca na velocidade 1, 1,5, 2. Não é verdade, Angélica? Muita gente hoje não tem mais paciência. Até mesmo o Instagram, por exemplo, ele antes preconizava que você fizesse vídeos curtos. Foi baixando de 10 minutos para 5 minutos, 1 minuto. Agora, 15 segundos é o tempo que as pessoas estão tendo paciência para receber um conteúdo que você entrega. Então, você tem que chamar a atenção em 5 segundos, 10 segundos você tem que passar todo o seu conteúdo. Imagina o dilema para os pais colocar 30 minutos uma criança para fazer tarefa, um professor colocar 50 minutos uma aula, né? A criança assistir a aula de 7 da manhã até 11h30, 12. E por quê? Porque tudo é acelerado, tudo é muito rápido nesse mundo virtual. Então, assim, são muitas questões atreladas uma à outra. A conta já está chegando. O mercado já está começando a perceber que, segundo a matéria que está na Forbes, se for bem estimulado essa geração Z, vamos pegar porque eles têm uma sede por aprender. Esse lado é bom. Então, se a empresa tiver disposição de desenvolver esse ser humano aí, ele vai entregar muito bem dentro da empresa o seu resultado. Mas eles têm dificuldade comportamental, de interagir, inclusive, de olhar no olho. Está lá na revista Forbes. Pesquisa feita recentemente. E com muita urgência de altos salários. Então, a conta já está chegando. Verdade. Tem uma coisa que você me lembrou que eu acho muito interessante. Circula em rede social, talvez vocês já tenham visto, inclusive o telespectador também. A partir também de uma pesquisa feita, uma criança, ela é colocada, acho que ela deve ter aí no máximo 2 anos, né? Ela é colocada em frente à tela de TV. E aí passa um desenho que ela gosta muito, tipo esses que a gente tem, né? Com bichinhos, com musiquinhas, são feitos exatamente para prender a atenção deles, né? E aí essa criança fica sentada olhando para a tela. Então, de 5 a 10 minutos, ela fica absolutamente imóvel olhando para a tela. Às vezes ela interage, brinca, mas só olhando para a tela. E em outro momento, ela é colocada em outra situação, onde a tela está desligada e brinquedos estão espalhados ao redor dela. Nas duas, na verdade, esses brinquedos ficam lá. Na segunda situação, em que a tela está desligada, ela começa a interagir com o meio ambiente. E aí, para o leigo, que não tem conhecimento de fato de como é o desenvolvimento mental de uma pessoa /físico, ele não entende que a criança, ao se levantar para ir buscar esse brinquedo, ela está trabalhando e criando conexões, né? Para ter mais agilidade, para entender como é que o corpo dela funciona. E associar um brinquedo com o outro, fazer ela ter capacidade de resolver problemas. Ou seja, a criança que recebe da tela só tudo pronto, ela estaciona. A criança que levanta para ir brincar, então ela começa a criar essas neuroconexões e aí a resolver problemas com maior facilidade. E aí a gente também colocou que há uma necessidade de a tela, de vez em quando, também ser colocada para a criança para ela poder desenvolver outras características, né? E aí a minha pergunta vai muito assim, Josi. O pai que se sente perdido nesse momento, ele diz, eu já dei, meu filho tem aí entre 5 e 10 anos, eu já sinto que ele está dependente um pouco dessa tela. Como é que eu posso fazer de maneira prática a substituição ou a administração desse momento? O que é que a gente faz agora com relação a isso? Desmame tecnológico. Um desmame tecnológico. Como é que faz essa abstinência? Como a doutora Annie Lembeck diz que qualquer droga você tem que retirar a pessoa por um tempo, mesmo que ela sofra com os sintomas, e depois ela vai perceber que ela sobrevive e ela vai comparar a toda a dependência química e depois ela vai perceber que existem outros sentidos, que é o que Freud falava da sublimação. Ela vai sublimar aquele desejo, aquele prazer que ela recebia ali de outras fontes, né? Então, uma das questões que eu te respondo. A outra, se indica muito hoje, a gente orienta muito em consultório, os pais fazerem uma planilha junto com a criança de compensação. Nós, da terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos muito isso. A criança fazer junto com os pais. Vamos fazer uma planilha do seu tempo? Você vai para a escola, chega a tal hora, vamos colocar que tempinho você quer para o descanso, que tempo você quer para fazer as tarefas. Vamos aqui pensar juntos, pensando junto, porque os pais têm que estar na monitoração. E aí,
tanto tempo, dentro daquilo que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto tempo você vai ficar usando telas. Vamos avaliar o conteúdo, o que você vai usar, para quê? E depois vamos fazer um reforço positivo, uma compensação. Então, se você seguir isso por um mês, essa planilha feita conjuntamente, vamos dizer que você pode até bonificar aquela criança, aquele adolescente, por ter cumprido. Isso não é errado, tá? Agora, bonificar, muitos pais não entendem que você vai ter que estar dando algo assim de extremo valor por causa disso. Porque, na verdade, ele tem que entender primeiro que o benefício é dele e que tudo isso que a gente está discutindo aqui deveria ser mostrado para uma criança maiorzinha, ele pegar lá um vídeo e ver junto com o filho e dizer, olha aqui o que é que os médicos estão dizendo, olha o que esse pediatra está dizendo que pode te causar de prejuízo. Então, primeiro ele entende, depois os pais fazem um acordo coletivo, faz essa planilha conjunta e aí depois ele vai ter um reforço positivo de bonificação. E aí eu acho que tudo isso vale a pena. No começo vai ter abstinência. Agora, aquela questão, você pegaria um copo com água, você tivesse uma pessoa que você ama muito, você pegaria apenas 3 gotinhas de esgoto, você colocaria dentro, Luciano? E você dizia, mas só tem 3 gotas de esgoto. Você daria para um filho, Ari? Mesma coisa. A gente tem que dizer assim, eu estou dando algo que é ruim. Agora eu tenho que achar jeito de tirar isso. Então, não é assim, porque agora eu perdi a mão. Como alguns pais dizem, Josi, não tem mais jeito, não. Isso. Né? Não, tem que ter um jeito. Ou delega para a escola, o que é pior ainda, né? Ou delega para a escola, ou delega para uma pessoa que trabalha na casa quando tem alguém, delega para os avós. Não, os pais ou responsáveis devem encontrar esse eixo que a gente está sugerindo aqui. E a tua pergunta foi muito prática para os pais e responsáveis, né? Muito boa. Angélica? A gente costuma ouvir muito a frase, a tecnologia, ela aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está perto. E como é que esse afastamento tem afetado diretamente as famílias? O uso da tecnologia, o avanço das telas, elas distanciam quem está dentro de casa. Então, é aquela premissa que eu já sei que eu sou aceito, validado, eu sou amado, né, pela família. Então, assim, eu preciso agradar muitas vezes quem está fora. Nós estamos numa geração que, por conta do advento hoje dos influencers, né? Então, os influenciadores, eles trazem muito isso, inclusive para as crianças. Existem influenciadoras para meninas e para meninos que estão tendo muito mais uma capacidade de atração do que os próprios pais, né? Do que os irmãos. Então, o papel da família está sendo perdido porque está sendo trocado por influenciadores, quando a família era a principal influenciadora. Tem especialistas em família, você sabe muito bem, a doutora Satir, né? Que ela dizia que a família constrói o ser humano. E hoje, quem está construindo o ser humano, muitas vezes, é aquele influenciador que vai ensinar naquele dia a você como gastar 1 milhão em um dia. Me diz uma coisa, o que vai agregar para um ser humano, na realidade brasileira que nós temos hoje, no mundo, como gastar 1 milhão em um dia? O que isso acrescenta? Mas tem muitos pais que estão achando até engraçado. Como é que a pessoa pode gastar 1 milhão em um dia? E os pais estão consumindo a mesma tecnologia. Então, como é que a família pode também colaborar sendo modelo? Entende? Então, assim, está se perdendo as conexões, sim, para os influenciadores. E a família deixando de ser. Por quê? Porque os pais ou responsáveis, ou cada qual está no seu quadrado, dentro do quarto, inclusive, uma coisa que a família hoje poderia retomar é não deve se permitir crianças e adolescentes dentro de um quarto, usando smartphone, usando seu computador, seja qual for o seu dispositivo, jogando em rede virtual. E os pais acham que está legal. Estando em casa, está tudo bem. Ele não está em casa. Ele, às vezes, nem dá mais um beijo, nem um abraço nos pais. Os pais já não conhecem mais os filhos, nem os filhos os pais. Não há o diálogo também, né? Perdeu o diálogo, perdeu a questão de hierarquia. Então, quer dizer, meu filho, estando em casa, ele está trancado no quarto. Não está sob risco. Como não? Como não está? Nós temos visto aí, nós vimos recentemente uma menina de 11 anos que sai de casa para encontrar
uma pessoa que ela encontra dentro da rede e estava provavelmente conversando com ele dentro de casa e era um pedófilo. Ou seja, é isso. A família parece que está assim, meio que com medinho de reexercer o seu lugar. Né? Então, fica meio para ninguém se estressar. Então, cada qual fica no seu e tudo bem. Os pais também chegam em casa cansados, às vezes dupla jornada de trabalho, chegam cansados. Então, se os filhos estão em casa, tá tudo bem. Tá, né? Então, eu vou aqui responder minhas mensagens, vou ver lá meus videozinhos. E também é muito atraente quando você observa. Né? E por isso os pais devem botar o dispositivo que existe hoje. Porque até assusta quando você vê quanto tempo meu filho viu ou esteve conectado hoje. Você vai ver, ele esteve muito mais horas do que deveria. Não? Para os pais que botam esse dispositivo. E os que não fazem. E que não colocam nem no seu aparelho. Quando eu falava de diálogo, eu lembro muito que as pessoas usam as redes sociais para avisar assim, filho, o almoço está pronto. Sim. Então, o diálogo que poderia acontecer dentro de casa, ele é se dado por meio de um celular. Eita, você falou muito bem. Isso, inclusive, tem causado outro prejuízo para as famílias, para os casais. Né? Casais que não dialogam, casais que, inclusive, acham mais atraente estar nas redes sociais, crescendo profissionalmente, do que se conectando fisicamente um com o outro e até com os filhos. Né? Então, assim, jogo de tabuleiro é muito enfadonho, fazer tarefa junto é muito cansativo. Então, coloca um professor particular quando pode. Então, é isso. Eu acho que perdeu o diálogo, perdeu a conexão afetiva e perdeu o lugar da família. Eu queria seguir nessa linha do lugar da família para a gente falar de monitoramento. Né? Não só apenas do tempo, mas também do conteúdo que eles consomem. E eu acredito que isso seja até um pouco mais difícil com os adolescentes. Né? Com as crianças, a gente consegue ali manejar de uma maneira melhor. E os pais vivem esse dilema, né? Entre a invasão do espaço do filho ou a negligência total para não acompanhar que conteúdos ele consome, quem são as pessoas nas quais ele se relaciona, né? E os adolescentes hoje se trancam nos seus quartos com seus computadores e fones de ouvido, que agora os pais às vezes nem conseguem mais acompanhar o que é que se joga, o que é que se fala, né? E como é que eles poderiam fazer essa aproximação para esse monitoramento que não deve deixar de existir, tem que haver um monitoramento, mas que consiga aí equacionar, né, essa relação aí do monitoramento que é necessário e do espaço do adolescente? Essa pergunta aí foi de milhões. Vamos pensar. É o eixo, né, Enio? Que os pais perguntam assim, se eu pressiono demais, eles podem ficar revoltados, eles podem até tentar suicídio, porque a gente tem aí uma margem hoje, infelizmente, muito, muito precoce de tentativas e acometimentos de suicídio a partir hoje de 11 anos, era 15, baixou para 11 a 29 anos. Então, se eu pressiono demais ou se eu negligencio. Aí esse eixo aqui é a sua pergunta. Não existe uma fórmula, tá? Então, falando assim, bem para quem está aqui nos ouvindo. Não existe essa fórmula. Senão a gente diria, vai ser assim, assim e tal. Ainda vai no caminho do diálogo, ainda do gastar tempo. Eu diria assim, oferecer algo compensatório. Tá? A família precisa oferecer um lazer, esporte, oferecer um tempo de qualidade, convidá-los para fazer algo e insistir para eles fazerem junto. Tentar ver que meu filho está totalmente dependente de videogame, está jogando em rede. Eu observei lá nas redes sociais, está falando muito palavrão. Isso é o comum que eu ouço, tá? Os pais que estão aí sabem. Está trocando o dia pela noite. Até para comer, está comendo com o celular. Uns ficando irritadiços se houver algum problema de conexão, a rede cair. É a nomofobia mesmo, é a dependência da tecnologia. E aí, se eu pressiono aqui ou eu negligencio aqui, como é que eu vou ajudar meu filho a sair? Não pode nem um eixo, nem o outro. A gente tem que achar mesmo. Existe uma saída fácil? Não. É do diálogo, dizer, porque eu te amo.
O que você está passando é isso. Mostra, tem tanta coisa hoje disponível, né? A gente mostra, olha os sintomas, filho, você não está percebendo que você está assim, não. Você está desconectado, eu não te vejo, não te encontro mais dentro de casa. Eu sinto falta de você. Uma dica aqui, tudo que a gente pode dialogar de conflito, seja na relação entre casais, na relação com o filho, fale na primeira pessoa, fale sobre eu. Eu sinto falta de você, eu observo que isso está te fazendo mal. Eu sinto saudade de quando você brincava, quando você visitava parentes comigo. Quando eu te chamava para ir no centro, para ir no supermercado, você ia comigo. Você hoje não aceita convites. Né? Então, você dizer, eu sinto falta de você. E aí você está dizendo para ele assim, eu quero te ajudar. Ofereça alternativas. A gente até discutiu uma vez aqui, Luciano fazia parte de um debate, que a gente falava sobre que a criança é um ser brincante. O adolescente também, nós somos. Então, se a gente oferece algo atrativo, mesmo que você está preso, você está escravo, porque todo vício escraviza, né? Mas aí eu tenho uma alternativa, algo bacana para fazer. Aí até que ponto a família está dando essa alternativa? Então eu queria, assim, muito mais provocar a família que está nos ouvindo aqui, né? O que é que você está oferecendo de alternativas para seu filho? O que você está oferecendo? Porque nem pressionar tanto e nem negligenciar é o caminho. Então, quer dizer, você vai tirar todas as tecnologias de uma criança ou de um adolescente, mas, às vezes, até a própria escola, hoje, usa aplicativos. Então, você tem que ver se eu posso tirar tudo ou se eu tenho que monitorar e oferecer atrativos para que ele saia do vício. Esse dilema que as famílias vivem também, em alguns momentos, inibe os pais de cerrarem fileira com as escolas no que diz respeito a uma delimitação, a uma regulamentação comportamental, né? Tá, e aí o que é que a gente poderia pensar, né? Os pais talvez tenham que ir mais à escola. Os pais têm que dialogar mais com a escola. Então, aquela questão... Você está trazendo uma questão aqui que eu acho que os pais deveriam ler, se informar mais, levar sugestões até a escola. E não ficar somente criticando. Né? Porque fica naquele jogo de empurra. Ou da espera, ou jogo de espera. Né? No jogo de espera ou de empurra. Né? A escola critica os pais criticam as escolas. Né, Enio? Quando, na verdade, eu acho que deve-se buscar informações. Uma informação interessante. Os grandes executivos do Vale do Silício, que foram aqueles que se tornaram bilionários com tecnologia. O que acontece hoje? Eles estão comprando tempo. É como se eles estão assim, eles não querem mais desenvolver tanto tempo, como eles ficavam desenvolvendo projetos. Eles agora, se você quer trabalhar muito, você vai lá, vende sua vida, vende seu tempo, porque eles agora só monitoram suas cifras. O que eles perceberam? Eles estão escolhendo escolas menos tecnológicas para os seus filhos, mais tradicionais. Eles estão adotando, inclusive, filosofias do essencialismo. Por quê? Uma questão até que eu li recente no livro é que tudo que a gente deve se esvaziar do desnecessário. Esvaziar-se do desnecessário. Então, talvez a escola tenha que conversar com a família com a escola, o que é necessário para a educação e o que é desnecessário. Será que essa atividade que é usando um aplicativo não poderia ser usando um jogo de tabuleiro ou uma atividade socio-interacionista dentro da escola? Por que tem que ser cada qual no seu tablet? Então, os executivos do Vale do Silício que criaram todo esse arsenal não querem mais isso para os filhos. Eles dialogaram com as escolas. Eles estão difundindo hoje que isso faz mal em vários aspectos e nem eles querem mais viver imersos na tecnologia. Eles estão pagando para quem quer. Eles querem vida, eles querem viver se conectando, eles querem se conectar à vida real. Luciano. Assim, cada tópico que a gente às vezes lança aqui, eles já dariam mais um tempão de desenvolvimento e outros dias, talvez, de novos encontros, para vocês verem como é grave essa questão e como é urgente, né?
E aí a gente tem falado aqui muito sobre como os pais precisam, como as escolas precisam. Até porque uma criança de 5, 10 anos ela não tem autonomia. Mas eu vou puxar um pouquinho mais para cima. Vamos colocar aqui um adolescente de 15, 16 anos, sim, que por acaso esteja vendo esse programa agora. Ou, enfim, alguém tenha falado para ele sobre esse assunto. É possível que esse adolescente consiga estabelecer algum tipo de comportamento, se ele percebe que está em excesso aqui? Como é que eu faço, sendo prático? Como é que eu posso começar a me desintoxicar mais do uso dessa tela? O que é que você diria para ele, Josi? Olha, eu diria para você que está aí, tomara que você esteja acessando um canal aberto para participar de um debate desse. Primeiro, você já é diferenciado, se você estiver aí nos ouvindo. E a pergunta do Luciano é excelente. O que fazer de prático? Tem cuidado com esse efeito manada, tá? Quem segue o efeito manada, muitas vezes se despersonifica. Então, eu vou seguir tal influenciador porque meus amigos seguem. Eu vou entrar nessa trend porque meus amigos estão entrando e todo mundo discute isso, todo mundo concorda com isso, eu vou concordar. Eu quero dizer para você que o adolescente inteligente, ele tem seu ponto de vista, inclusive ele está naquela fase brilhante dele, né? Que ele está começando a se posicionar como um ser pensante, um ser atuante no mundo. Então, sai desse efeito manada. É muito simples o que eu quero dizer para vocês. Você pode dizer assim, Josi, mas não é muito fácil, porque a gente acaba sendo meio cancelado da galera, né? Porque a galera curte, então a gente tem que curtir também. Você não é todo mundo. Já escutou isso de seus pais? Eu não sou todo mundo. Acho que todo mundo aqui já escutou, né? Você não tem que ser todo mundo. Então, a pergunta de Luciano, enquanto psicólogo, enquanto eu, psicóloga, Enio e os jornalistas aqui, é a gente dizer para você que nós precisamos de uma geração mais pensante, mais autêntica, que não viva copiando e colando. Então, faça diferente. Chega, escute tudo isso e faça uma faxina nas suas redes sociais. Veja quem são as minas, quais são os manos, que não tem nada a ver, que não estão agregando nada à sua vida. E faz uma faxina, dá uma retirada. Você vai ver como você vai sobrecarregar menos seu sistema nervoso central, seu tempo, e você vai estar mais junto de quem, de fato, te ama. Porque, tenha certeza, seguidores, ele só vai seguir você até enquanto ele achar interessante. Porque existe gente seguindo gente interessante, assim, há milhões. Então, muita gente está fazendo de tudo para ganhar seguidores, quando os principais seguidores hoje deveriam ser a família. Você falava um pouco antes sobre a questão do monitoramento nas escolas. Sim. Sobre o monitoramento do uso das telas, mas também de uso de aplicativos da própria escola. E como é que a escola ela pode usar a tecnologia a seu favor no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Angélica, aí você chegou num ponto interessante. Primeiro, eu diria que a escola ela tem que buscar adequar quais são as necessidades cognitivas para aquela faixa etária, né? Então, aquela faixa etária X é um trabalho mais lúdico, onde a criança desenvolva raciocínio lógico, tá? Agora, respeitando, porque, por exemplo, se uma escola sabe que a Sociedade de Pediatria americana, brasileira, preconiza tanto tempo para uma criança ficar exposta, ou um adolescente, às redes, ela tem que passar uma tarefa que ela use dentro daquele tempo que é o aceitável. Então, eu acho que começa por aí, adequando a cada desenvolvimento de faixa etária e vendo realmente se é necessário. Porque, às vezes, tem atividades que a gente fazia em grupos antes, né? Que a gente está entrando num mundo solitário, eu diria. E a escola poderia contribuir para tirar essa criança, esse adolescente dessa solidão, de fazer tudo só. Porque quando ela vai para o mundo do trabalho, como a gente falou aqui na fase adulta, ela precisa interagir, trabalhar em grupos, fazer trabalho e entregar projetos que são feitos de codependência, um depende do outro, mas a escola ensinou ele o tempo todo a fazer trabalhos sozinhos, ele e seu equipamento. Então, acho que a escola tem que avaliar as necessidades e o tempo previsto pela Sociedade de Pediatria. Já existe na Europa um movimento de trazer os livros de volta para a sala de aula, né? Isso. Porque hoje os sistemas
vendem muito essa ideia de um computador para cada aluno, um tablet para cada aluno. E na Europa eles já estão começando a perceber os efeitos disso, né? Não é que não deva haver aí a presença da tecnologia na escola, mas a substituição de algo tão importante acaba trazendo prejuízos, inclusive relacionais, né? E é o que eu tenho percebido muito no meu dia a dia como psicólogo na escola, que pelo menos depois da pandemia, parece que as crianças e os adolescentes perderam um pouco mais essas habilidades sociais, de negociação, de dizer, eu quero o seu brinquedo e você quer o meu. Vamos conversar para ver como é que a gente consegue negociar. Então, são crianças assim, com baixa tolerância à frustração, não tem essas habilidades aí de negociar, de pedir, de se colocar, de expor, né, de falar suas ideias. Então, eu tenho percebido que isso tem prejudicado um pouco, inclusive, o desempenho delas dentro da escola. Porque quando vão fazer um trabalho em grupo, conflito, né? Não sabem administrar isso. Como é que a escola poderia, a partir desse ponto, né, lidar melhor com essas questões que estão acontecendo lá dentro? Perfeito, Enio. Algumas escolas já estão nesse caminho, tá? Tarefas bem básicas, como abrir rodas de conversas, desde pequenininhos até adolescentes, abrir também mais trabalhos em equipe, em grupo, como a gente fazia antes, que é para treinar essas habilidades socioemocionais, que a gente chama hoje de soft skills, né? Eu estou falando tudo pensando na pergunta de Arimatea, que é a questão da conta lá na frente, né? Então, assim, hoje a gente fala, isso já daria outro programa, mas os soft skills e as são habilidades socioemocionais que você falou e as habilidades técnicas. Hoje, o que a gente observa é muita criança e adolescente e adulto com muitas habilidades técnicas. Elas sabem usar, baixar aplicativos, elas sabem usar os dispositivos, né? Muito bem, mais do que adultos. O que está faltando a elas são essas habilidades leves, que são as socioemocionais. E a escola poderia fazer mais isso. Projeto valores, né? Além da roda de conversa, além do trabalho mais em equipe, investir mais naqueles jogos internos que as escolas faziam. As crianças, né? Nós, assim, há um tempo atrás, o esporte era uma coisa assim que corria na veia. Hoje você está vendo crianças com obesidade, adolescentes com obesidade. Por quê? Porque eles estão lá parados. E a escola poderia provocar mais, sabe? Provocar, porque a criança e o adolescente, ele é muito competitivo. Por isso eles são tão viciados em jogos. Adultos também, tá, gente? Muita gente aí viciados em jogos, né? É um mercado que só cresce, muita gente perdendo dinheiro com isso, também em busca de dopamina. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Voltando para a questão da comunidade escolar, é fazer isso, tá? É conscientizar no projeto, que a gente chama no projeto da escola, no projeto pedagógico, essas habilidades que puxam para os valores e para essas funções que vão se perdendo aí com essa coisa de cada qual com seu tablet, né? Eu tenho tempo para uma rodada rápida de perguntas e respostas, começando com o Luciano. Você falou uma coisa bem importante sobre essa questão, inclusive, dos jogos eletrônicos que os adultos estão fazendo agora. E você vê como sendo danoso, claro, né, que você falou agora há pouco. E o que é que eu preciso evitar em relação a essa coisa dos jogos de aposta, para que os meus filhos não percebam isso ao meu redor? Como é que você acha que o pai pode interferir de maneira direta nisso? Evitando a promoção disso, evitando elogiar, evitando jogar, tá? E mostrando que, assim como todo jogo de aposta, você ganha, mas também você pode perder. E focar muito mais, acho que aí, na questão dos valores, que a gente tem perdido, né? Até eu vi uma coisa recentemente que alguém perguntava sobre o que é diferencial no mercado de trabalho hoje para que você tenha sucesso, e dizia, seja um bom ser humano. Acho que os pais precisam investir mais em ensinar e ser, como exemplo, um bom ser humano. Se você também faz a apologia do quanto você está ganhando em jogos de aposta, como você não vai querer que seu filho ache aquilo interessante e depois copie, né? Então, acho que tudo vai partir do exemplo. Angélica. A gente sabe que o pai e a mãe são os principais responsáveis pela criação, pela educação dos filhos, mas existe muito julgamento exterior.
como enfrentar o julgamento das pessoas em relação à criação dos filhos, mas também como não ser negligente nesse processo? Olha, eu diria que os pais, os primeiros responsáveis, sejam quais forem, eles não podem transferir essa responsabilidade, porque depois é para eles que essa responsabilidade retorna. Né, Luciana? Nós vimos muito isso, né, Amy? A gente vê muito, tanto nas escolas como na clínica, a gente vê muito. Então, a família, ela negligencia. Agora, daqui a pouco, essa conta chega para ela mesma, sabe, Angélica? Então, eu reforçaria alguns valores importantes, como ensinar um filho a ser humano, valores da importância do trabalho, de tratar bem o ser humano, de respeitar os direitos do outro. A própria espiritualidade é um valor fundamental que a família também pode ensinar. Então, isso aí é papel da família. Não pode ficar nesse joga, não, sabe? Porque minha criança estuda numa escola religiosa. Então, está tudo ótimo. Pronto, né? Eu estou pagando por isso. Não. A família ainda tem que exercer esse seu lugar. Só queria puxar um ponto que você trouxe no início, que é em relação a essa cultura de consumo, né? Porque as crianças não só consomem conteúdos, inclusive aí tem notícias de filhos que tinham o cartão do pai no celular e fizeram gastos absurdos com jogos, com aplicativos, né? Como é que os pais podem orientar os seus filhos em relação a esses anúncios que eles recebem, né? A esses influencers aí que muitas vezes propagandeiam os produtos para que as crianças apelem aos seus pais para comprar? Como é que eles podem fazer isso? Ai, muito bom. Menina, só isso, né, já entraria na questão das compulsões. Uhum. Que todos esses aplicativos que as crianças estão consumindo, os adolescentes, eles são promovidos. Quem faz a promoção deles? Os produtos. Isso. Quem promove os influenciadores? As marcas. Então, você tem que, talvez, negociar com seus filhos a questão de que você não é o que veste, você não precisa aprender a gastar 1 milhão em um dia. Isso não é a realidade do nosso país, entende? O que você está ganhando com isso? Quem tem essa realidade, meu filho, vamos botar o pé no chão, sabe? É mostrar, por exemplo, a futilidade de você seguir uma menina influenciadora, que a menina vai estar o tempo todo fazendo propaganda de maquiagem, uma criança hiper sensualizada, né? Então, assim, o que isso vai agregar, filha, para você, filho? Bota o pé no chão. Agora, para isso, a família tem que estar afincada nesses valores que a gente falou, sabe? E ir na contramão. Se você achar bonitinho sua filha seguindo essa menina, comece a dizer assim, olha, você vai seguir isso aqui não, isso aqui é futilidade. Agora, isso aqui, tudo bem, você pode até seguir. Negocia mostrando, dialogando, que seu filho vai perceber que você está oferecendo o melhor para ele. Você não está botando as gotinhas de esgoto para ele ingerir. Josi, nesses dias atuais, com base em tudo que nós conversamos aqui, debatemos, o que é que acontece quando a psicóloga e a mãe é a mesma pessoa? Sim. Então, eu acho que a gente tem que aprender com os erros. Eu sou uma apaixonada pela minha profissão. Eu acho que quem é psicólogo, né? A gente vive de ouvir problemas, mas a gente aprende muito com eles. E a gente acaba, assim, percebendo o que está acontecendo na sociedade, que tem coisas que a gente escuta dentro do consultório, que você que é jornalista, você não tem noção que isso acontece. Você não tem noção que as famílias atravessam, que os casais estão vivendo. E nós temos. Então, acho que todo psicólogo que tem filhos, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que estar atento, observar esse diagnóstico da sociedade e ele já se antever, ele já começar a trazer isso para dentro da sua casa. Isso está acontecendo porque eu sei dentro da clínica e eu sei o que está causando, então eu vou me proteger. Então, às vezes, a gente tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Eu acho que qualquer profissão, né? Qualquer um de nós, se você for, me desculpe, um pneumologista, mas se a gente for num pneumologista que a gente percebe que ele fuma e ele diz para nós não fume, a gente sai de lá e diz assim, eu não volto mais, né? Então, a mesma coisa cabe a nós, profissionais da área comportamental. É blindar um pouco mais a nossa família. Chegou aquele momento horrível que é de colocar um ponto final nesse programa Idealismo, mas
é o jeito, né? O tempo não para, já dizia o inesquecível Cazuza. Eu quero agradecer aos nossos debatedores dessa edição, começando pela jornalista Angélica Kelly, da Caturité FM, e os psicólogos Luciano Edgley, muito obrigado, e também Enio Brito, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede ITA, e renovar o agradecimento a Josi Plessis por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Ari. Eu fico muito feliz, porque essa é uma forma da gente falar para pessoas que estão aqui nos ouvindo, que muitas vezes, por um motivo ou por outro, não chega até o consultório, mas que se identificam com esses dilemas. Então, fica aqui as dicas, fica aqui as dicas de leitura. Quem percebeu hoje que está viciado, você não está consumindo, você está sendo consumido por tudo isso, procura o livro Nação Dopamina. Pais, assistam o documentário O Dilema das Redes, busquem também dados científicos aí sobre prejuízo das telas, que você vai tirar algumas conclusões e mostrar para aqueles que você ama. E eu agradeço a confiança do convite, Ari. Ok. Com o agradecimento derradeiro, como sempre, vai para você, telespectador, desde já, encontro marcado, terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura, com outro Ideia Livre. Até lá.